Quando a gente fala de 1 Coríntios, qual é o maior problema que você acha que eles estão tratando ali? Paulo coloca logo no início que eles têm um problema fundamental, que é o que gera o resto, né? Que é o problema da carnalidade, né? Ele fala, se vocês não fossem carnais, vocês teriam entendido, mas como tem divisão entre vocês, isso mostra que vocês são carnais. Então, quer dizer, é a carnalidade que aponta para essa divisão. Que, em oposição com o que seria ser, de fato, espiritual, um termo que ele usa também em momentos diferentes, com significados até diferentes, envolve justamente você estar preso em questões outras que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. O Stott, se eu não me engano, ele fala isso, que para Paulo a carnalidade é depositar sua confiança em qualquer coisa que não seja Jesus. Então, às vezes você é carnal por depositar sua confiança na lei, às vezes você é carnal por depositar sua confiança no pecado, no prazer, você é carnal por depositar sua confiança no poder, ou, né, em outras coisas. Então, não é tão objetivo, talvez, né, lá no texto do Stott. Essa carnalidade se manifesta nessas divisões, e é porque eles de fato observam essas lideranças da igreja com olhares carnais. Eles não conseguem enxergar em Paulo, Apolo, Pedro, as testemunhas da palavra da cruz. Enxerga neles o que há de diferente, ou sei lá o que eles enxergavam, né? Ah, Apolo é muito bom orador, Pedro é, sei lá, né? Que eles vão olhando e achando o que faz mais sentido, ou o que não vai. Ou seja, são olhos a partir de outros temas, e que corresponde muitas vezes com o que há em cada um de nós, né? Todo mundo que diz que tem uma doutrina correta, que é o ponto de divisão, todo mundo busca essa divisão por amar a verdade, né? Se convence que ele ama a verdade. Geralmente tá atrelado com outras coisas, mas em geral as pessoas não estão brigando por maldade pura e simples, por ódio do outro, né? Não, eu odeio quem pensa desse jeito. Não, eu amo essa verdade. Isso é muito verdadeiro. Só que isso muitas vezes é com base num julgamento carnal que nos coloca como os juízes, né? E a partir dessa posição de mérito, seja um mérito intelectual, um mérito de estudo, um mérito que for, me coloca na posição de poder excluir o outro, pensar o outro é outra coisa e tal. Então, Paulo, quando escreve, uma coisa que me chama muita atenção naquele início é que tinha gente lá que era da parte dele, que apoiava ele, né? Entre aspas. E ele não diz, olha, esses estão certos, calem-se os outros todos. Ele nem chega a dizer que os que dizem que são de Cristo estão certos. Ele não coloca nenhum tipo de, olha, eles estão certos, que eles estão seguindo Cristo, todos os outros estão errados. Não, ele fala, olha, se vocês tivessem ouvido de fato o que o Espírito diz, se vocês tivessem de fato ouvido a pregação da loucura da cruz, da mensagem da cruz que eu prego, do que vem da mente de Cristo, vocês não estariam disputando por essas coisas, vocês seriam espirituais, vocês seriam unidos. Não sou eu que tô certo, quem tá certo é a palavra de Deus, da qual eu sou um pregador, Apolo é um pregador, Pedro é um pregador, todos nós somos pregadores, né? É interessante que uma outra interpretação que eu vi esses tempos é do Tim Mack, lá do Bible Project. Ele fala o seguinte, que a palavra no Novo Testamento, sarx, ela vai pegar do Antigo Testamento, quando falava da carne, né? E quando tá lá em Gênesis 6, que Deus vai desconstruir, descriar a criação em Noé, ele fala assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, ou em Adão, né? Pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. A interpretação clássica aqui é que esses 120 anos é a redução da idade, mas depois muita gente viveu 200, 300 anos. A interpretação mais antiga é o tempo até o dilúvio chegar. Não vai viver mais do que 120 anos, porque vai vir a desgraça. Mas o mais interessante é o seguinte, toda carne sem o espírito é uma carne, uma matéria, é uma vida sem vida, é uma não vida. Então, quando os autores do Novo Testamento começam a emprestar nessa cabeça judaica que eles tinham para aplicar na carne, é toda ação que não tem o Espírito Santo, ela é uma ação, mesmo que correta, aparentemente, ela é uma ação morta. Não importa que vocês estão me defendendo, vocês estão me defendendo sem o Espírito Santo. Você pode defender a sã doutrina. Essa é a parada que o pessoal às vezes não entendeu. Se uma igreja está fazendo uma doutrina muito correta aos nossos olhos, mas não está praticando no Espírito Santo, ela está fazendo tudo errado. E, de novo, olha só como ele coloca que a prova disso é a divisão deles, né? Então, de novo, ele está julgando a doutrina que eles professam pela forma como a igreja vive. É claro que tinha questões doutrinárias lá, várias aparecem, né? Várias questões que Paulo fala ali são respostas a perguntas que ele recebe, a gente acredita, né? Porque ele começa do nada a respeito disso, então parece que ele tá respondendo perguntas que foram mandadas para ele. Então, assim, tem toda essa questão, mas tem esse fio que une, que é essa confusão toda porque eles não conseguem conviver. Ele vai tanto demonstrar o problema da igreja, como refletir na solução a partir da figura da ceia, que é uma coisa que eu acho bonito como ele faz. Porque ele coloca a ceia lá e ele vai
vai dizer, olha, vocês estão manifestando tanta divisão até na ceia, que quando vocês participam da ceia, não é a ceia que vocês comem, porque cada um come numa hora. Então, quer dizer, nem o horário vocês conseguem respeitar. Ou melhor, nem a unidade, né? O horário a gente pensa muito em relógio, não tinha, né? Mas nem esperar todo mundo chegar, vocês conseguem. São tão centrados em vocês mesmos.